Transforme-se, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin. Olá pessoal, estamos aqui com o nosso podcast baseado no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito de Lancelin. E a nossa mensagem de hoje é a terceira mensagem do livro e tem como título Como Conhecer a Ti Mesmo. O conhecimento é a base da própria vida. A sabedoria abre caminhos novos para que possamos sentir e mesmo desfrutar da felicidade. Não poderá existir civilização sem que a inteligência ocupe algum lugar na pauta dos confortos. Não pode existir progresso sem a intervenção da sabedoria. Entretanto, ela se divide em duas forças altamente dignas, com duas dinâmicas opostas: o conhecimento exterior e o autoconhecimento. A sapiência externa nos faz investir à procura de valores até certo ponto perecíveis, mas necessários ao nosso equilíbrio. Passamos por perigos inúmeros, sujeitos às investidas do orgulho, em sintonia com o egoísmo e sob o domínio da vaidade. Entre mentes, se vencermos essas condições, na altura em que elas se nos apresentam, sairemos livres para novos conhecimentos que, podemos crer, serão a maior verdade, que é o conhecimento de nós mesmos. É o estudo do universo interno, aprofundando-nos dentro dele como se fora o nosso próprio mundo. Este conhecimento se chama sabedoria-amor. Há quem diga que o amor não é sabedoria. Está completamente enganado. Quem ama nas linhas ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo é um verdadeiro sábio. Ao conhecermos as nossas deficiências, abrimos portas de luz nas esferas da consciência, de sorte a nos enriquecermos em todos os rumos dos valores eternos de talentos que Deus depositou em nossos corações para a garantia de nós mesmos. As religiões de todo o mundo e a filosofia que medra em toda a terra têm a missão sagrada de indicar às criaturas os arcanos da sabedoria interna, que é a verdadeira senda de iluminação dos espíritos. Aquele que já conhece a si mesmo dispensa certos acessórios que pesam muito sobre os ombros e que exigem tempo precioso na sua conservação. O sábio interno nasce de novo. É um novo homem que surge de dentro do homem velho. Todo movimento que se preocupa com as coisas externas das criaturas pode fazer muito em favor das almas em sofrimento, não resta dúvida. Entretanto, quando encontramos quem nos ajuda a trabalhar dentro de nós, a descobrir os nossos tesouros, esse é o caminho ensinado por Cristo, caminho que nos liberta definitivamente. Quem conhece a si mesmo tem mais facilidade em conhecer as lições externas e as propriedades que lhe sustentam a vida. A doutrina dos espíritos, na sua maravilhosa profundidade, desfralda a bandeira de luz no topo do mundo em que moramos, por misericórdia de Deus, com a inscrição já bem conhecida: Deus, Cristo e caridade. Deus está no centro de todos nós, esperando, como Pai, os nossos apelos nascidos da vontade. Cristo pega em nossas mãos para nos mostrar os caminhos abertos pela caridade. O céu está mais próximo de nós do que pensamos. Reside dentro de nós. Basta abrirmos os olhos e buscá-lo. E, para tanto, devemos, como médicos de nós mesmos, executar as cirurgias indispensáveis em todas as áreas das nossas condutas, dominar os nossos impulsos inferiores e discipliná-lo, transformando em instrumentos de trabalho e de paz, para que surja o amor no centro dos sentimentos e, junto a ele, a tranquilidade imperturbável em todos os caminhos que deveremos trilhar.
Quem conhece a si mesmo já não tem tempo de criticar ninguém. Meus amigos, mais uma mensagem para a gente refletir. Lancelin, nessa mensagem, traz para a gente esses 2 pontos sobre conhecimento e sabedoria. Esses pontos, muitas vezes, eles podem ser confundidos, né? Porque parecem sinônimos. Mas a gente tem que entender qual seria a diferença entre a sabedoria e o conhecimento. Porque, na verdade, uma pessoa pode ter muito conhecimento, mas não necessariamente ser sábia. Mas, por um outro lado, uma pessoa pode ser sábia sem ter nenhum conhecimento. E como seria isso? Como se dá isso, né? É interessante a gente pensar que o conhecimento, na verdade, é toda aquela informação que a gente recebe, que a gente analisa, que a gente compreende e acaba incorporando na nossa vida. A gente pode adquirir o conhecimento em diversas áreas, utilizar no nosso trabalho, saber todas as técnicas, saber todas as teorias, saber até recitar, né, aquele texto, aquela mensagem, mas, na verdade, a gente não incorporou através da nossa razão, não passa pelo nosso bom senso, né? Porque a sabedoria, ela precisa desses valores. A sabedoria, ela é adquirida quando a gente passa pelo nosso crivo da razão, quando a gente passa pela análise crítica, análise dos nossos valores, da nossa moral, e aquilo passa a ser, esse conhecimento passa a nos trazer equilíbrio. A gente consegue analisar através de todo aquele conhecimento que a gente tem, mas a gente consegue ter um equilíbrio, a gente consegue ter uma retidão, a gente consegue ter um bom senso. Então, na verdade, quando Lancelin fala que a sabedoria poderia ser conhecida como a sabedoria amor, né? E que muitas vezes as pessoas acham que sabedoria não pode ser ligada ao amor. E ele traz como exemplo o nosso Mestre Jesus para exemplificar esse amor que ele está falando. E se a gente pensar bem, o amor do nosso Mestre, o amor que ele trouxe aqui para a gente é aquele amor ágape. É aquele amor incondicional, aquele amor perfeito, aquele amor que foi capaz de perdoar a nossa multidão, né, de pecados. Então, na verdade, esse amor nos torna como? Ele nos transforma, ele nos torna benevolente, caridoso, altruísta. Então, se torna um amor sábio. Se torna aquele amor que Deus quer que nós desenvolvamos. Aquele amor que é capaz de ver o melhor das pessoas. E quando ele fala nessa cirurgia que nós temos que fazer nas nossas imperfeições, nos nossos impulsos inferiores, é exatamente tirar aquilo que muitas vezes esse conhecimento que nos torna mais vaidosos, mais orgulhosos, que mexe com o nosso ego, porque nos faz sentir superior, ele muitas vezes nos cega e não nos deixa ser sábios. A partir do momento que a gente consegue identificar essas imperfeições, que a gente consegue sair do nosso ego, sair da nossa vaidade, a gente consegue transformar. Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente identifica. Então, essa é a proposta do autoconhecimento. A gente identificar o que está destoando da nossa evolução, da nossa divindade, né? De todas aquelas coisas que Deus já colocou dentro da gente. A gente identifica e a gente é capaz de transformar. A gente é capaz de, sabiamente, tirando todas aquelas coisas que não nos cabem, como a vaidade, o egoísmo, o orgulho, e deixando brilhar a nossa verdadeira luz, a nossa luz de amor, a nossa luz de caridade, a nossa luz do divino. Então, meus amigos, eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Vamos tentar? Muito obrigado, meus amigos, por vocês estarem aqui conosco mais uma vez.
E até a próxima semana com mais um podcast do livro Cirurgia Moral. Fiquem com Deus.